Amém. Shalom, queridos. Graça e paz. Talvez vocês não sabem, mas por que eu gosto da saudação Shalom? Porque significa nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. A palavra Shalom, no sentido hebraico dela, quando eu saudo você, Shalom, estou declarando sobre a tua vida que na sua vida não esteja nada quebrado, não esteja faltando nada e não esteja nada fora do lugar. Então, Shalom, queridos. Amém? Shalom, que a sua vida seja plena em Deus. Eles trouxeram as esposas aqui e falaram das esposas, muito lindo, muito bacana. E eu também estou com a minha ali. Se coloque de pé, meu bem. Essa é minha esposa, pastora Márcia, pode se sentar. Estamos casados há 32 anos. 32 anos. Por que eu estou falando disso? Eu não ia falar sobre isso. Mas eu acho importante, como eu quero deixar aqui modelos, referência para vocês. O nosso casamento mostra que idade não tem a ver com irresponsabilidade. Sermos jovens não nos dá o direito de sermos irresponsáveis. Nós casamos, ela tinha quase 17 anos completo, isso? 16 para 17. E eu tinha 22. Fizemos tudo certinho, com a bênção da família, diante da lei, porque nós fomos para o ministério muito jovens. A minha esposa foi pastora com 17 anos de idade. E eu com 22 anos de idade. Então estou te falando isso para você não ficar justificando mais os teus erros na tua pouca idade, porque isso não te dá direito de ficar errando e fracassando. Nós assumimos uma igreja, eu com 22 anos e ela com 17 anos. E não deu errado não, irmãos, não deu ruim não, deu certo. Tanto é que estamos aqui até hoje. Então, às vezes eu vejo uma juventude usando a pouca idade para justificar os seus erros e fracassos. Quando na verdade, quando nós olhamos para o cenário bíblico, os reis, profetas, todos eram jovens. E nem por isso eram relapsos com as coisas de Deus. Nem por isso viviam errando, fracassando. Muito pelo contrário, acertavam. Porque buscavam sabedoria. Amém? Eles buscavam o quê? Sabedoria. Agir com sabedoria. Eu falo isso porque eu estou cansado de atender jovens, adolescentes, justificando os erros grotescos, porque acham que são jovens e podem errar a todo tempo. Eu, além de bispo de uma igreja, eu sou diretor de uma escola pública. Eu sou diretor de escola. Todos os dias eu lido com jovens e adolescentes na minha sala, que vivem justificando os seus erros. Mas eu quero crer que nesta noite Deus me coloca diante de uma geração que quer de fato fazer a diferença na face desta terra. Uma juventude que de fato quer ser sal e luz para este mundo. Porque eu muito cedo me lancei nos braços do Senhor. E eu nunca me arrependi, nunca voltei atrás. Não tem um dia sequer da minha vida que não é gasto no reino de Deus. Eu vou sair de férias agora por 10 dias, semana que vem. E já fazem 2 semanas que eu estou programando e organizando 3 eventos lá no Paraná, para onde eu vou de férias, para poder ministrar a palavra de Deus para um grupo de pessoas que me ouvem, mas não me conhecem. E eu sei que tem muitas lá que ainda não fizeram a decisão por Cristo. E eu quero gastar os meus dias na presença do Deus que me salvou. Então, queridos, eu quero te dizer para você que
quando foi feito o apelo aqui do seminário, talvez você pense, mas eu tenho 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, não importa, meu irmão. Mete a cara e vai estudar. Vai se preparar para o reino de Deus. Eu, no Mato Grosso, nessa igreja, quando nós pastoreamos, era uma igreja batista lá em Iguatemi, eu e minha esposa. Logo que eu cheguei, era uma igreja muito dividida, uma igreja pequena, mas com bastante dificuldade, porque tinha um grupo de praticamente pé de sapatinho de fogo de um lado, que sentava de um lado, do outro lado tinha um povo que ainda nem convertido praticamente era, estava esperando para saber se o Espírito Santo de Deus era verdade. Então, de um lado, os tradicional chegava até o Papa Amarelo, do outro lado, o sapatinho de fogo. E eu pastorear um grupo desse, você imagina. Primeiro ministério. 22 anos de idade. No primeiro culto meu, eu já fui chamado para fazer um velório na cidade. Escuta isso. Chega alguém, bate palma lá, que é o pastor? Eu falei, eu sou o pastor. O senhor é o pastor? Eu sou o pastor. Vai olhar para a minha cara. É que morreu um garoto aí, de 14 anos, afogado. A família já procurou pastores, padres na cidade. Não tem ninguém para ir lá fazer o velório. O senhor não vai lá? Eu falei, eu vou. Conheci ninguém, arrumando a mudança ainda. Fui lá na casa. Cheguei lá na sala da casa, um caixão com um garoto de 14 anos. O corpo ali. E a família em crise, em pranto. Eu cheguei perto do caixão. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim: diga para ela, para a mãe, que eu recolhi o Isaac dela. Eu falei, eu estou ouvindo coisa, eu não estou bem, eu estou passado, deve ser o cansaço, a viagem deve ter feito mal para mim, eu não estou ouvindo isso. O Espírito Santo falou novamente: diga para ela que eu recolhi o Isaac dela. Na terceira vez eu obedeci. Falei, minha senhora, eu não conheço a senhora. Eu não sei quem é a senhora. Mas Deus recolheu o seu Isaac. A família que já estava chorando, aí desabou. Desabaram. Pai, um homem grandão, falei, vou apanhar aqui agora. Maior que o Eduardo. Era o gerente do frigorífico da cidade. Com a cara feia. Com o filho num caixão ali, eu falar uma coisa dessa para a mãe. Falei, vou apanhar aqui agora, já vou preparar, já cacei a saída. Falei, vou sair daqui. Desabou todo mundo chorar. E eu não entendi o porquê. Depois eu fui saber. Depois que aquela família frequentava uma igreja da cidade. E depois que aquela criança, quando o menino nasceu, eles pararam de ir na igreja. Ah, o vento, não sei o que, perigo disso, perigo daquilo. E não foram mais para a igreja. E a vida girou em torno daquele garoto. Resumindo, toda a família, naquele velório, se reconciliou com Jesus. Primeiro culto, eu já ganhei uma família para Jesus. Se reconciliaram com Cristo. E o pai daquele menino virou um dos provedores da minha casa. Eu levantava de manhã, estava carne dentro de um tanquinho que tinha na frente da casa. Eu morava numa meia aguinha, nos fundos da igreja. Para quem vê hoje, fala assim, não, eu quero ser bispo, lá, anda de carrão, está na casa boa e tal. Começa de onde eu comecei, para chegar onde eu estou terminando. Olhe primeiro isso, respeite processos. Respeite processos. Aquela família depois foi bênção na minha vida. Mas nós começamos lá assim. Então eu estou te dizendo o seguinte: não importa se você é jovem, se você é adolescente, isso não te dá o direito de não ser responsável com a sua vida espiritual. Deus te chamou a partir do ventre da sua mãe. E hoje eu quero pregar sobre a história de um jovem mesmo, de cerca de 16, 17 anos no máximo tinha esse jovem. E antes de falar sobre a vida dele, eu quero te falar sobre um pouquinho da minha formação, para você entender que tudo que eu vou falar aqui não é conversa da carochinha. Eu tenho conhecimento teológico e tenho conhecimento científico do que eu vou te falar aqui.
Porque eu sou licenciado e bacharelado em teologia. Eu fiz pedagogia, licenciatura plena em pedagogia. Eu fiz psicopedagogia, uma pós em psicopedagogia clínica. Eu fiz uma licenciatura plena em geografia. Eu fiz uma licenciatura plena em letras. Tá? Então eu sou também licenciado pleno em filosofia. Fiz uma licenciatura plena em filosofia. Fiz vários cursos de filosofia clínica. E agora estou no meio de uma pós em neurociência e comportamento. Então não é nenhum doido que está falando aqui com vocês. Só para você entender que o que eu vou pregar para você nesta noite, eu trago um conhecimento profundo que eu vou falar para você. Não estou me baseando em suposições. Quero falar sobre a geração de Daniel e a geração da Babilônia. Vá comigo na sua Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Hoje o meu tabletzinho deu uns BOzinhos lá e eu preferi trazer o note, mas vai ser bem do mesmo jeito. Diga comigo, geração de Babilônia versus geração de Daniel. Abra a tua Bíblia aí no seu celular, onde for, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Um texto extremamente conhecido pela igreja, né? E eu acho que por vocês, com certeza. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: porém Daniel decidiu não se contaminar. Decidiu o quê? Daniel decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Até aqui tá bom. Depois eu vou dar o pano de fundo para vocês. Feche os teus olhos comigo. Já falei algumas coisinhas para você. Já peça para Deus te dar discernimento para que a partir de hoje você seja essa geração que venha dar destino para esta humanidade. Feche os teus olhos e peça aí: Senhor, me dê sabedoria para que onde eu estiver, o teu reino se manifeste através da minha vida. Meu Deus, me dê sabedoria para que onde eu estiver, através dos meus lábios, a tua palavra seja manifesta. Meu Deus, me dê autoridade espiritual para que onde eu estiver, o mal tenha que bater em retirada. Senhor, faça de mim esta geração que venha marcar este tempo com a tua palavra e com o teu reino aqui na terra. Fala conosco, Senhor, pois dependemos do Senhor. Porque, Senhor, sem o Senhor falar conosco, tudo aqui perde o sentido. Não passa de uma atividade, Senhor. Mas nós queremos de fato sermos moldados pela tua palavra, sermos trabalhados pelo teu Espírito Santo. Não queremos viver um momento de emoção, Senhor. Queremos que a nossa razão, o nosso culto racional, seja, Senhor, de fato nesta noite, real aqui neste lugar, para que possamos ser trabalhado, transformado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você leu a palavra comigo. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto, é que não é um textozinho qualquer que conta uma historiazinha de um remanescente de Israel, de jovens príncipes da elite israelense, que foram arrancados de seus lares para serem levados como escravos. Não, aqui há todo um projeto de desconstrução
do caráter de Deus na vida dos seus filhos. Eu quero mostrar para vocês nesta noite, que assim como Satanás agiu já no passado, tentando desconstruir aquilo que Deus formou em nós, assim como Satanás no passado desconstruiu o Imago Dei. O que é o Imago Dei? A imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Você não é o que o mundo diz, você não é o que ninguém diz, você é o que a palavra diz, e a palavra diz que você, jovem, é a imagem e semelhança de um Deus vivo, poderoso, eterno e sobrenatural. Então você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é um perdedor. Você pode ouvir de pessoas lá fora que talvez a tua vida não vai dar certo, mas aqui dentro você é o Imago Dei, a imagem e semelhança do Deus vivo. E Satanás vem com todo esse projeto para desconstruir. Imagine comigo, pense nisso. Você, jovem, é selecionado para o maior projeto de intercâmbio da face da terra. Você foi separado para o maior projeto de intercâmbio da face da terra. Esse dia eu estava vendo uns vídeos de um rapaz lá da igreja, que está agora no intercâmbio, está lá nos Estados Unidos, foi para lá recentemente, ele mandando as fotos, mandando uns vídeos e tal, e eu olhando aquilo, ele caminhando pela Times Square, aquela coisa toda, de repente lá na casa onde ele vai ficar, conversando com as crianças e tal, e coisa muito linda. E ele está todo feliz, e tem que estar mesmo. Mas imagine você também convidado agora, mas pelo maior reino da face da terra. Você foi convidado para fazer parte deste grande intercâmbio mundial. E você é levado para o palácio do rei. Você não é levado para uma casa qualquer de uma família. Você é levado para o palácio do rei. Você vai ter os servos do rei te servindo. Você vai viver no palácio. Você vai ter a melhor educação da face da terra. Vai participar da melhor faculdade do mundo. Vai ter os melhores professores. Você vai ser submetido por 3 anos a um currículo que é o maior currículo da face da terra em termos de preparar líderes mundiais, governos mundiais. E você vai ser treinado. A tua mente vai ser capacitada para liderar, você vai ser capacitado e você já vai sair dali com um emprego de alto escalão do governo já garantido. Você vai sair dali já para governar, administrar em alguma nação da face da terra. Só que mal sabe você que por detrás de toda esta história aparentemente tão atrativa, tão envolvente, existe um plano sutil e maligno para destruir a imagem de Deus na sua vida. É um dos maiores projetos de engenharia social que o mundo já viu. O governo, o rei babilônico, ele pegava os jovens da elite de outros países, trazia para dentro do seu reino, desconstruía tudo aquilo que a sua nação havia construído nele, desmontava a sua identidade, desmontava a sua cultura, desconstruía tudo e reconstruía, reconfigurava. Era uma formatação e depois uma reprogramação intelectual, moral, espiritual, cultural, social, para agora reenviar estes jovens para suas terras, sua nação novamente, para que estes jovens lá agora estivessem a serviço da Babilônia, governando, administrando aquele povo e subjugando aquele povo agora, aquela cultura babilônica. Foi exatamente isso que Daniel vivenciou na vida dele. Só que Daniel não caiu no conto do vigário. Daniel não se permitiu destruir. Eu quero entrar aqui nesse texto com vocês, nesta palavra, para mostrar para você que a estratégia do inferno não mudou.
O diabo hoje ele quer desconstruir a identidade que Deus plantou em você, para que você, aonde estiver, não seja reconhecido como um cidadão do céu, mas que você seja um na multidão. Como dizia Pink Floyd, The Wall, mais um tijolo no muro, mais um tijolinho no muro, que não faz a diferença nenhuma na escola que estuda, na casa que mora, no bairro que habita, para que você não faça nenhuma diferença na faculdade que você estuda, na igreja que você serve. Porque se eu tivesse tempo, eu gostaria de sentar com um por um de vocês hoje e olhar nos olhinhos de vocês e perguntar: quem tem sido você hoje no reino de Deus? Lá na tua escola, lá na tua casa, lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, porque alguns já trabalham. Quem tem sido você lá hoje? Quais as marcas de Cristo você tem deixado nas pessoas que têm convivido com você diariamente? O que é que você está construindo como servo de Deus? Porque Nabucodonosor queria apagar toda aquela cultura, toda a cosmovisão que aqueles jovens tinham, porque eles eram jovens, foram arrancados do seio das suas famílias. Eles foram para o intercâmbio, não foi a convite, eles foram arrancados do seio da família deles, levados para lá. E lá submetidos, é claro, estava lá com tudo, de fato, do bom e do melhor. Mas havia um projeto que era apagar quem eles eram em Deus. Olha aqui para mim. Eu vejo isso todos os dias. O inferno tentando apagar na vida dos jovens quem eles são em Deus. E isso não é brincadeira, queridos. Eu já vi coisas muito sérias no meio dos jovens. Eu já tive a minha escola invadida no meio do dia pela polícia. Um grupo de policial com 2 delegados, conselho tutelar, para pegar uma menina, uma adolescente de 14 anos, que estava planejando uma chacina dentro da escola. Estava com tudo organizado para a chacina. Máscara, armas, já tinha pego as armas da fazenda, estava com tudo pronto. Então escute uma coisa. O que é que você está fazendo? Você está sendo essa geração de Daniel, que decidiu, que propôs no seu coração de não se contaminar? Ou você tem sido mais um apenas que gosta desses momentos religiosos? Que gosta desses momentos de alegria, de diversão, da fé, mas que de fato ainda não tem uma vida convertida ao Senhor Jesus? Quem de fato é você? Eu quero mostrar para vocês aqui que a Babilônia moderna tem esse mesmo plano de engenharia social para a nossa juventude. E ele se baseia em 3 etapas. E eu quero mostrar para você essas 3 etapas. E nós vamos descobrir também como foi que Daniel venceu estas 3 etapas. Primeiro, olha só comigo, eu vou falar assim por cima e depois nós vamos entrar um pouco mais aprofundado. A estratégia de Nabucodonosor. Educação. Colocou os jovens em uma escola de 3 anos. Um curso intensivo onde todo o currículo que eles iriam aprender agora não podia ter nada da nação de origem, nada relacionado a Deus, tudo agora era relacionado à filosofia, à mitologia babilônica, à adivinhação. Eles iam aprender a ser adivinhos, e aprender sobre astrologia, e aprender sobre tudo que diz respeito à língua cuneiforme dos babilônicos, a ler e escrever na língua babilônica, e aprender sobre a cultura, e etc., sobre governo, sobre os deuses, sobre tudo que tinha a ver com a Babilônia. E quanto isso acontecia, eles deveriam estar deletando da mente deles tudo aquilo que eles ainda tinham de Deus na vida deles. Isso te parece familiar ou não? Segundo, mudou os nomes. Você vai ver que a mudança de nome não é simplesmente
trocou o nome porque na Babilônia eles não sabiam chamar pelos nomes hebraicos. Mudar o nome significa mudar a identidade. E tem muitos jovens hoje que estão tendo as suas identidades transformadas, porque está aceitando os nomes que o mundo tem posto na vida deles. Nós vamos aprofundar depois. Depois ele coloca o terceiro pilar dessa transformação, dessa aculturação e desconstrução. E isso aqui era uma agressão psicológica tremenda. Talvez você não esteja entendendo isso, mas de forma emocional, psicológica, Satanás estava desconstruindo, escute isso, através de uma estratégia que parecia boa, porque para aqueles jovens, para muitos jovens é legal, nós estamos no palácio, nós estamos famosos, nós estamos tendo muita curtida, nós estamos tendo muito like, olha eu aqui no palácio, olha eu na mesa do rei da Babilônia, olha nós aqui agora nas faculdades, melhores faculdades da Babilônia, dá uma olhada aqui, a selfie comendo frouxa. No psicológico, para muitos gosta disso, quer like, quer curtida, quer visualizações, não está pensando no que Satanás está fazendo. Enquanto isso, Satanás estava desconstruindo psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, uma geração inteira. E não tem sido diferente nos nossos dias. E aí ele vai para a alimentação. Quando falamos de alimentação, estamos falando não só de hábitos, também. Mas comer da mesa do rei significava comer de uma mesa idólatra, participar da mesa de idolatria e de coisas consagradas a ídolos. Mas vamos lá primeiramente, a educação babilônica. Diga assim comigo: a batalha pela minha mente. Quando o rei da Babilônia manda Daniel mais os seus amigos para a universidade babilônica, ele estava querendo reformular a mente de Daniel. Ele queria reprogramar a mente de Daniel. E quando fala de reprogramar a mente, está querendo dizer o seguinte, estou querendo dizer para você o seguinte, é tirar o que é certo e colocar o que é errado. É colocar na tua mente a questão, será que é isso mesmo? É implantar na tua mente uma relativização do pecado. É implantar na tua mente um pecado que não é mais tão pecado assim. Tratar coisas que a Bíblia condena como se não fosse condenável. Era isso que aquele rei queria fazer, apagar toda a cosmovisão de Deus que havia na vida daquele jovem. E colocar uma cosmovisão babilônica. É tirar a visão de mundo dada por Deus e plantar uma visão de mundo segundo as tradições pagãs da Babilônia. Desconstruir era uma batalha pela sua mente. Eu tenho visto isso todos os dias. Eu passo por isso dentro da minha igreja. Eu vejo colegas pastores enfrentando isso dentro das igrejas dele. E eu enfrento isso todos os dias dentro da minha escola. Porque eu tenho alunos meus lá que são da minha igreja. E vira e mexe eu tenho um lá na direção. Eu vejo Satanás nitidamente lutando pela mente deles. Eu vejo Satanás nitidamente tomando aos pouquinhos a mente deles. Eles chegam firmes, irredutíveis em relação ao pecado. E daqui a pouco você vê já começando cedendo, eles já vão cedendo aos pouquinhos. Já curtindo uma musiquinha que não tem muito a ver com Deus, vendo umas coisinhas nas redes sociais que já não condiz muito com a vida cristã, mas o que tem, né? Todo mundo vê, todo mundo faz. Eu estou cansado de ouvir isso dentro da minha sala. Mas todo mundo faz, todo mundo vê. Aí eu pergunto, se todo mundo usar droga, se matar, prostituir, roubar, você vai também, porque todo mundo faz. Você não é um ser único, um indivíduo único que tem vontade própria. Você precisa ser guiado pela vontade dos outros.
Pais, eu chamo os pais lá e os pais ficam loucos porque o filho fala na cara do pai: mas mãe, mas pai, todo mundo faz. Todo mundo não é você, meu querido filho de Deus. Você é o imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Você é luz e sal para esta terra. Eu sei que o inferno está batalhando para dominar a tua mente. O diabo quer te fazer crer que não tem problema. O diabo quer plantar na tua mente uma normatização do pecado como se fosse algo normal. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus e os princípios que Ele nos deu são imutáveis. Deus não mudou. E se Deus não mudou, então o que era certo continua sendo certo, e o que era errado continua sendo errado. Mas Satanás continua usando a mesma estratégia. A primeira coisa que o rei fez foi tentar dominar a mente daquele jovem. É mudar a forma como eles pensavam. E hoje tudo contribui para isso. As redes sociais, hoje com essas redes sociais e que é tudo programada, você vai ver. Daqui a pouco você só está vendo as mesmas coisas que você pegou. E ela começa a repetir um monte de coisas. Daqui a pouco os videozinhos que você viu uma vez já começa a vir 2, 3 e você sabe o porquê disso. Porque ele quer dominar a tua mente. Escuta uma coisa, o diabo não está de brincadeira com as nossas vidas. O diabo quer conquistar a tua mente. E eu tenho visto muitos pais perdendo filho. Eu atendo pais e mães constantemente que perderam filhos para o inferno porque os filhos tiveram a mente dominada. Vocês não têm noção do tanto de pais e mães que eu atendo por conta das devocionais. Pessoas do Brasil e do mundo. Pessoas do Brasil e do mundo. Eu falo do mundo porque eu sei, só que eu sei são 16 países que recebem minhas devocionais diariamente. E o problema é generalizado, não é coisa do Brasil, pastor Fábio. Esse sistema de dominação da mente está acontecendo no mundo todo. Desvirtuando os jovens, levando os jovens a achar que os princípios e padrões morais que Deus estabeleceu não precisam mais ser levados a sério. Que é muito radical, que a igreja tem sido radical, que a igreja tem pegado muito no pé, que a igreja tem que mudar, tem que abrir a mente, que a igreja tem que modernizar. O nosso Deus não muda. Pecado continua sendo chamado de pecado e coisa certa continua sendo chamada de coisa certa. Então, queridos, esses algoritmos da rede social, esses streamings da vida, tudo isso aí quer fazer você acreditar nessa frase aqui, ó: viva o momento, não pense no amanhã, siga o seu coração. Olha que pensamento lindo, né? Siga o seu coração. Essa frase eu já ouvi tantas vezes. Não tem nada mais demoníaco do que isso. Siga o seu coração. A Bíblia tem inúmeros versículos dizendo que enganoso é o coração do homem. Mas você vê lá, siga o seu coração. Aí daqui a pouco começam a falar: olha, não existe nenhuma verdade absoluta. Deus é um Deus de ideia ultrapassada. E aí começa esse bombardeio, tentando dominar a sua mente. Destruir aquilo que Deus construiu em você. Aí daqui a pouco começa a justificativa: mas isso é normal, esse erro, isso aqui não pode ser pecado. Você consome essa cultura do mundo sem nenhum filtro do céu na tua vida. Certamente daqui a pouco você vai começar a ter dificuldade
para continuar acreditando que os princípios de Deus devem ser levados a sério na sua vida. Se você não colocar um filtro na sua vida, Daniel disse: olha, eu não vou comer dessa comida. A Bíblia diz que Daniel propôs no coração dele não se contaminar. Daniel viu tudo aquilo, todo mundo mergulhando, bebendo do vinho do rei, comendo da comida do rei, curtindo a vida doidado lá na Babilônia. Ele falou: não, eu não. Eu vou fazer o que é certo. Quantos corajosos eu tenho aqui? Quantos Daniéis eu tenho aqui nesta noite? Que não vai se contaminar. Que não vai deixar o diabo entrar na tua mente, tirar aquilo que o teu pastor te ensinou, que os teus pais te ensinaram, que a palavra te ensina. Coloque a mão no teu peito assim. Diga assim: Senhor Deus, nem sempre eu vou conseguir. Diga com fé: nem sempre eu vou conseguir perceber a estratégia do inferno, mas dá-me sabedoria para que eu possa, Senhor, me livrar de toda a armadilha do inferno, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a estratégia de Satanás ainda é dominar a tua mente, é mudar a tua maneira de pensar em relação ao reino de Deus, em relação a princípios. Estou te falando de algo que eu estou vendo todos os dias. Todos os dias. Pais cristãos que já tiveram na minha sala, lá na escola, falando de filhos que outrora estavam na igreja, no altar da igreja, hoje estão no mundo envolvido no homossexualismo, no lesbianismo. Saíram de casa, abandonaram a família por conta disso. Não estou falando para você de coisas que eu não saiba, estou falando de coisas que eu vivo todos os dias. Essa tentativa de desconstruir Deus na sua vida. E você não pode se pautar, se justificar: não é porque eu sou jovem, eu não estou entendendo. Meu irmão, você está entendendo perfeitamente o que eu estou te falando. Lá na minha sala chegam uns bacurizinhos lá, e começa com as conversinhas mole para o meu lado assim. Eu falo: filho, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando, não venha tentar me enrolar. Alguém aqui não está entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão. Fala para quem está do teu lado: então não tem jeito de escapar não. Amém? Escute uma coisa: você pode e vai estar no mundo, você vai trabalhar no mundo, você vai estudar aqui, mas você não pode deixar o mundo entrar dentro de você. Amém? Você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. O mundo não pode dominar. O mundo não pode dominar a tua vontade. O mundo não pode dominar os teus desejos. Sêneca, o filósofo, o pensador Sêneca, dizia assim que se a razão do homem não for mais forte que as suas emoções, esse homem está fadado ao fracasso. Quem aqui quer viver no fracasso? Levanta a mão, dá um glória aí. Ninguém quer viver no fracasso? Viver uma vida emocional, uma vida relacional, uma vida financeira, uma vida profissional fracassada. Quem quer dar um glória a Deus aí? Não dê não, porque eu falei, você não prestou atenção. Escuta o que eu estou te falando. Olha a fala de um pensador. Olha o que esse pensador diz: o homem cuja razão não sobrepõe as suas emoções é um homem que vai viver no fracasso. Ele dizia assim:
está fadado, mas eu estou simplificando, está fadado ao fracasso, vai viver no fracasso. Se a tua razão na palavra de Deus, se a tua mente não conseguir viver o que a palavra de Deus te ensina, se você não introjetar a palavra de Deus e diante das tentações e das ofertas deste mundo, do inferno para a tua vida, das tentações, das ofertas lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua rua, lá na tua cidade, se você não tiver uma razão mais forte que os teus desejos, você vai viver uma vida cristã espiritual, familiar, profissional, futura, fracassada. Mas se você se propor a ser fiel como Daniel, já quero te adiantar, o rei da Babilônia caiu, a Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé no governo e Deus o honrou em toda a sua história de vida. Governos se levantarão, governos cairão, mas você vai estar firme na presença de Deus. Deus vai te sustentar, vai te honrar. Quem está falando é alguém que vive isso. Eu venho de uma família extremamente pobre, que não pude estudar na época que eu deveria estudar. Mas quando eu conheci Jesus, Jesus mudou toda a história da minha vida. Toda a história da minha vida. Deus é um Deus que muda realidades. Quem aqui quer ter realidades transformadas na sua vida? Profissionalmente, quem aqui quer ter uma vida profissional bem sucedida? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Levanta tua mão, fica tua mão levantada. Meu irmão, o inferno não vai conseguir tirar do teu coração aquilo que Deus plantou, não, em nome de Jesus. Você vai ser um profissional bem sucedido, você vai ser um médico, um engenheiro, um advogado, um agrônomo, você vai ser o que você deseja ser, aquilo que Deus plantou no seu coração, e o inferno não tem poder para matar esse projeto que Deus plantou na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu já quero orar pela vida profissional destes jovens, dessas pessoas que aqui estão, Deus, declarando que assim como o rei da Babilônia não conseguiu matar o projeto que o Senhor havia plantado no coração de Daniel, o inferno também nesses dias não conseguirá, ó Deus, matar o projeto que o Senhor colocou na vida deste jovem, na vida desta jovem, na vida deste homem, na vida desta mulher. Deus, eu quero profetizar que eles viverão dias extraordinários na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ser o que Deus projetou para você ser. Você não vai viver uma vida derrotada, em nome de Jesus. Então, queridos, a segunda mudança foi no nome deles. Escute isso aqui, eu quero ler só para você entender. Olha só, Daniel significava Deus é o meu juiz. O rei colocou, o servo do rei colocou o nome dele de Beltesazar, que significa que Bel proteja a vida do rei. Ananias, nome hebreu era Ananias, que significa Deus é gracioso. Tiraram esse nome, agora você não é mais Ananias, agora você é Sadraque, que significa comando de Acu, que era um deus lunar que eles tinham lá na Babilônia. Estava sobre o comando do deus Acu, não mais debaixo do comando de Deus. Misael, em hebraico era Misael, que significa quem é como Deus. Tiraram esse nome dele e falou, não, você não vai ser mais Misael, você agora vai ser Mesaque, que significa na Babilônia, quem é semelhante a Acu, o deus lunar. Azarias, que o nome hebraico significa Deus é a minha ajuda. Olha só, Azarias, Deus é a minha ajuda. Tiraram Azarias e falaram, a partir de hoje você se chamará Abidnego, que significa servo de Nabu. Servo de Nabu. O que tem isso? Parece simples, né? Não, é para facilitar o nome, porque na Babilônia eles não entendem os nomes hebraicos, então é só uma questão de facilitar a vida deles. Não era. Era uma desconstrução da identidade deles. É tirar do cristão, do jovem cristão, a identidade cristã dele, para que ele seja chamado de tudo, menos do servo do Altíssimo, para que seja visto tudo na vida dele, mesmo menos a presença de Deus.
E eles agora começam a chamar, e ele queria que todas as vezes, a ideia do rei Nabucodonosor e dos seus homens era que toda vez que chamasse Daniel por outro nome, nome babilônico, apagasse uma parte da vida passada dele em Deus e acrescentasse agora os deuses pagãos da Babilônia na vida dele. E hoje em dia nós vemos isso, o diabo tentando matar a sua identidade enquanto cristão. Jovens cristãos que no meio dos ímpios nós não sabemos quem é quem mais. O jovem cristão não tem mais nem nada, nenhuma diferenciação, porque o vocabulário dele é igual ao do ímpio, a maneira dele se vestir é igual ao do ímpio, a maneira dele falar, a maneira dele pensar, a maneira dele agir. O comportamento dele é igual, tudo é igual, não tem nada que difere ele do ímpio, a identidade cristã dele não existe mais. Essa era o segundo pilar que sustentava esse plano de reengenharia social da Babilônia, que é o mesmo plano de Satanás nesses dias. É arrancar de você, jovem, tudo aquilo que te qualifica como cristão, tudo aquilo que te identifica como cristão, para você ter até vergonha de ler a Bíblia ou um livro cristão dentro da sua escola, onde você trabalha, onde você está. Na minha escola eu tenho um grupo lá, tem umas meninas e alguns garotos lá ainda, que durante o intervalo eles leem a Bíblia junto, eles leem uns livros, e sentam lá pelo corredor, não está nem aí se tem pessoa vendo, se não está, se os outros estão zoando, se não está, não quer nem saber, eles servem a Deus, eles não têm vergonha do Deus que eles servem. Olha que coisa linda, irmãos. Você entra na sala, às vezes eu entro na sala para dar um aviso, ou para acompanhar uma aula, eu tenho que fazer o apoio presencial, eu entro na sala para acompanhar a aula, e a biblinha deles está lá na carteira deles, porque eles fazem questão de dizer: eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Eles têm identidade cristã neles, tem as marcas de Cristo na vida deles, mas o inferno está lutando para destruir essa identidade sua, e é isso que ele vem tentando fazer, é a batalha pela sua identidade, é tentando mudar você através dos seus conceitos, ao ponto de muitos jovens ficarem confusos até mesmo com a sua sexualidade. Ou vocês nunca viram isso? Isso acontece lá em Auriflama. Deus te deu uma identidade no útero da sua mãe, e isso é imutável. O diabo está tentando desconstruir isso na vida de muitos jovens cristãos, e eu tenho visto isso, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu denuncio esse espírito maligno nesta noite, e declaro que sobre a vida destes jovens, Satanás não terá êxito, em nome do Senhor Jesus. Você não será mais uma vítima do inferno. Aleluia. Já vi pais cristãos perdendo filho que se matou por conta disso. A crise de identidade foi tão terrível, que o jovem preferiu se matar. Eu vi isso. Então ele tem todo um ataque. Ele quer que você esqueça que você é filho do Altíssimo. Ele quer que você viva uma sexualidade confusa, ele quer que você viva uma vida social confusa, ele quer que você entre nesse mundo das loucuras que nós vemos aí. Hoje eu vi um vídeo que eu não tinha visto ainda, eu vi um negócio lá agora, negócio Guerra de Áurea, não sei o que é isso. Gente, não sei se vocês viram isso. Eu tô doido, Jesus voltou, eu devo ter ficado, porque eu já não estou conseguindo mais entender, já não estou conseguindo mais acompanhar. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão, porque ficar dois jovens de frente um com o outro, Guerra de Áurea. Aura, aqui ó, tá aqui ó, Guerra de Áurea. Gente, olha o que o diabo faz na mente de uma pessoa. Guerra de Áurea.
Eu fiquei olhando aquilo e falei, o que será que está rolando ali? Que tipo de droga estão usando agora? Eu só vi assim, falei assim, essa deve ser daquela muito... Essa nem o Charlie Brown lá, nem o... usava, porque... Não, é muito forte esse trem aí. Não, essa é... Pelo amor de Deus, meu irmão. Você não viu o que eu vi hoje? E começa bem por aí, não é assim não. Não é assim não. Não vi ninguém de joelho orando até agora. Não vi ninguém falando em língua estranha até agora. Não vi os dons espirituais se manifestando até agora. Mas a guerra da áurea está por aí. Começa desse jeito, meu irmão. Uma desconstrução, não tem problema. Tem problema sim. Tem consequências sim. E trará resultados drásticos e terríveis sim. É aqui, ó. Desconstruir a sua identidade. Imagina um ser humano feito em imagem e semelhança de Deus, se sujeitando a andar com a coleira, porque dentro dele ele se sente um animal. Teriam que ir, mas não vão não. Não vão não, vão ficar. Então, olha o que o inferno está fazendo, queridos. Vamos tocar mais um pouquinho para me terminar, senão não deixo vocês embora hoje? Tá? Vamos, já estamos chegando aqui, calma aí. Olha só. Vou dar uma colher de chá para você. Fala de novo. O senhor vai terminar. Já vou terminar, gente, já vou terminar, para ficar tranquilo. Quase acreditei. Quase acreditei. Eles vão fazer ali depois um papelzinho para feedbacks, tá? Vai fazer um forms, né? Eles vão soltar um forms depois aí para feedbacks. Vocês vão pegar o QR Code ali e tá lá o que você gostou e o que você não gostou. A hora que chegar lá no preletor, você coloca assim, bem assim, Bispo Edson ano que vem, não. Tem problema não, tá? Terceira coluna, terceira estratégia deles para tentar desconstruir a imagem de Deus naqueles jovens. E é o que o mundo está tentando fazer hoje com vocês. A batalha pelos seus hábitos. Diga comigo, alimentação. Era uma batalha pelos hábitos deles. Satanás queria implantar hábitos do inferno na vida daqueles jovens e tirar os hábitos cristãos. Daniel não se sujeitou, ele continuava orando, ele continuava fazendo o papel dele como um jovem cristão. Escute agora, ele não tinha lá nem os pais dele. Quem ele não tinha lá? Quem ele não tinha? Daniel não tinha o papai e a mamãe lá para ficar falando para ele, vai orar, vai ler a Bíblia, é hora de ir para a igreja, você tem que ir para o culto. Os pais dele não estavam lá, nem o pastor dele, nem os líderes dele estavam lá, mas mesmo assim a Bíblia diz que Daniel, todos os dias abria sua janela em direção a Israel, e orava ao Deus do céu, e o Deus do céu ouvia ele. Diga comigo, autonomia espiritual. Eu tenho que ter autonomia espiritual. Isso é algo que tem que ser habitual na sua vida. Você não pode permitir que o inferno roube isso de você. Gastar 3, 4 horas por dia em redes sociais, em Instagram, WhatsApp, TikTok, etc. Mas você não tem 15 minutos para ler a Bíblia, não tem 15 minutos para orar, para falar com Deus, e quer que a vida dê certo depois. Fala para esse lindão que está do teu lado, não vai dar certo, infeliz. Que jeito que dá certo, meu Deus.
O rei sabia que se eu conseguir, olha só a estratégia do rei, se eu conseguir mexer nos hábitos deles, se eu conseguir mexer nos hábitos dele, arrancar aqueles hábitos que relaciona, que liga ele com o Deus deles, se eu conseguir arrancar esses hábitos que conectam eles com o céu, que mantém o Wi-Fi com o céu conectado, lá no ponto 5, lá em cima, se eu conseguir mexer nesses hábitos e colocar outros hábitos que distraiam eles, que envolvam eles, que mexem com as emoções, com o ego, com o orgulho, com as vontades, com os desejos dele, eu vou conseguir apagar totalmente a presença de Deus na vida desta geração. E é isso que o inferno está tentando fazer com você todos os dias. Agora é a hora de você gritar: misericórdia, Jesus. É a hora, é agora. Você entendeu isso? Por que parece que é tão tonto essa coisa de hábitos? Parece que é tão bobo isso, tão sem sentido, mas é uma maneira sutil, uma estratégia psicológica terrível de desconstrução, desaculturação tua com Deus e com o céu. Vai te desligando, te desconectando. Daqui a pouco, igreja não faz mais falta na tua vida, oração não faz mais nenhum sentido para você. Ler a palavra então de Deus é cansativo, é chato, é complicado. Estar envolvido com o ministério da igreja então não é para mim, eu tenho coisas mais interessantes para fazer lá fora. E aos pouquinhos o inferno vai dominando os teus hábitos e te desconectando do céu e te conectando com o inferno. Conseguiu entender? Sim ou não? Então é muito sério isso. Então quando Daniel recusa a comida do rei, ele não estava simplesmente querendo dar uma de bom, não. Não é porque foi agradável aquilo para ele não ficar aqueles 10 dias que ele ficou comendo. Lá ele falou: me dá 10 dias para me comer só legumes e grãos e água. Porque Daniel sabia, escute isso, que naquele reino ele já sabia disso. A única coisa que não era consagrada aos ídolos, que não era feito a deuses, em homenagem a deuses pagãos na época, era os vegetais, os grãos e a água. O restante tudo era consagrado. E ele fala: eu não vou deixar os hábitos que eu tenho. Ele sabia. Tem uma tradição dos kosh, que é a comida que eles comem. Israel é muito criteriosa com a questão de alimento. Quando um israelense compra uma casa, a maior preocupação dele não é nem o quarto, não é nem a sala, é a cozinha. Eles desinfetam toda a cozinha, eles limpam, eles passam álcool em tudo. Se possível, eles trocam móveis, eles fazem de tudo para que não haja nenhuma contaminação com a alimentação deles. Eles têm critérios extremamente rígidos com a alimentação. Eu estive lá, eu vi isso pessoalmente. São muito criteriosos, até no animal, para fazer o abate do animal. Em Auriflama tinha um frigorífico, eu já vi isso, eu vi isso. Eles vêm de Israel para cá, manda alguém, um rabino e um veterinário deles para acompanhar a matança do animal, para ver se está sendo feito de acordo com as leis, com a tradição, com a Bíblia. Então há todo um critério de preparo da carne. A carne não pode ter sangue. Eles pegam a carne e colocam ela para esgotar todo o sangue, pingar tudo, colocam em peneira, é todo um rigor. E Daniel sabia que lá na Babilônia era tudo aos avessos, era tudo contrário. Ele poderia bem falar assim: eu estou aqui forçado, não é pela minha vontade, deixa correr solto, vamos comer. Mas ele falou: não, eu não vou me contaminar. Sabe o que vai fazer a diferença na tua vida, meu irmão? Se você vai ter uma juventude bem sucedida e um futuro brilhante, é você propor no seu coração: aconteça o que acontecer, eu não vou me contaminar. Tudo aquilo que me conecta ao céu vai ser mantido e fortalecido na minha vida, e aquilo que me distancia de Deus, eu quero distante da minha vida. Glória a Deus. É isso que Daniel fez.
Eu não quero mudar os meus hábitos que me conectam com o meu Deus, que me mantém conectado com o céu. E aí eu quero te perguntar uma coisa: como andam os hábitos teus que te conectam com o céu? Hábito é aquilo que é habitual, que fazemos diariamente, todos os dias. Leitura da palavra, oração, comunhão com Deus, frequência na igreja, servir no reino. Como anda isso na sua vida? Porque não adianta querer ver Deus se mover na sua vida, se manifestar, se você no dia a dia não tem nenhuma relação com Ele. O que vai acontecer aqui nesse trim, escute isso, é só um resultado daquilo que você já vive todos os dias da sua vida com Deus. Amém, queridos? Daniel sabia que ele não podia pegar carona na fé dos pais dele. A fé dele era própria, era dele. Ninguém pega carona na fé de ninguém, ninguém pega carona na unção de ninguém, ninguém pega carona no ministério de ninguém, não, meu irmão. Você tem que construir aquilo que Deus tem para você. Esse tempo atrás um pastor me ligou e falou assim: bispo, explica para mim como é que o senhor faz esse negócio das devocional aí. É todo dia que o senhor faz esse negócio aí. Eu falei: todo dia por quê? Não, comecei agora, já não estou dando conta mais, não estou conseguindo mais não. Meu Deus do céu, todo dia, não dou conta disso não. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai entregar projetos, ministérios, dons que são para você. Levanta a mão e pelo amor de Deus, meu filho, você está perdendo tempo. Eu estou liberando, estou profetizando aqui, você está aí com a mão pensando que você vai comer depois do culto. Mais tongo de avestruz. Levanta e toma posse. Eu estou falando para você que Deus está liberando dons, projetos, que é para você, meu irmão. Aleluia. É para a sua vida. Eu falo porque, olha, essas devocionais começou do nada. Eu não planejei isso. Eu comecei a escrever, olha só, eu comecei a escrever uns pequenos textos e mandar nos grupos da igreja. Então todo dia às 6 horas da manhã eu disparava um pequeno texto no grupo da igreja, nos grupos, todos os grupos. Era um versículo e um pequenino comentário lá para os grupos da igreja. E eu vi os grilos cantando no grupo. Cri, 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 cri. Foi porque brasileiro é apaixonado por leitura, né? Brasileiro vive caçando o que lê, não é assim? Vocês não vivem caçando o que lê? Vocês não conseguem ficar sem um livro, não é assim? Não é assim? Vocês vivem lendo o tempo todo, não é assim? Glória a Deus. Cadê os leitores aqui? Cadê os leitores aqui? Eu vou abrir o Leia Seu lá na escola para ver. Eu vou abrir o Leia de vocês lá para ver. Vou pegar. Eu vou entrar no sistema aqui, ó. Vou pegar o nome e o RA, vou entrar no sistema aqui agora e vou ver. Pode? Aí. Vou entrar na redação lá para ver, né? Escuta. Aí o que eu fiz? Eu comecei e falei: bom, já que eu estou vendo que o brasileiro tem essa dificuldade terrível com leitura, vou tentar um áudiozinho. E comecei uns áudiozinhos de 4, 5 minutos no máximo. Aí eu comecei a receber uns feedback. Falei: opa, entendi, então o negócio é o áudio. E eu comecei a gravar esses áudios e postar nos grupos da igreja. Eu não mandava para fora. Mas a igreja começou a compartilhar. A própria igreja começou a compartilhar. Manda para o grupo da família, manda para o grupo do trabalho, manda para o grupo não sei do que. E isso viralizou. Mas para mim é fácil, irmãos, eu falo com muita franqueza. Esse tempo atrás um psicólogo lá da Espanha me ligou, marcou um horário para conversar comigo. E eu falei: marcamos, ajeitei o horário com ele, passei lá uma noite, lá batemos um papo conversando. Sabe o que ele queria saber? Bispo Edson, como que é o seu estúdio de gravação das suas devocionais? Porque eu quero começar a fazer aqui na Espanha também, algo parecido com o que o senhor faz.
Meu estúdio é um notebook e um celular, meu filho. Tá bom para você? É um notebook e um celular. Samsung, não é nem iPhone. Um Samsung. Estamos nessa, meu irmão? É o meu estúdio. E uns cachorrinhos de fundo, porque de vez em quando vocês escutam uns cachorros latindo, né? No fundo lá tem meus cachorrinhos. Eu não gosto de cachorro, irmãos. Eu tenho só 6 Shih Tzus em casa. Só 6 Shih Tzus. Culpa é dela. Aí não é minha não, é dela. Culpa é dela. Então, olha só. E isso, quando você está na direção de Deus, Deus abençoa tudo aquilo que você faz. Por que eu estou te falando isso, jovem? Presta atenção aqui, escute aqui. Talvez hoje você finja não saber da importância do futuro para a sua vida, mas você já sabe, porque a tua juventude está passando, e passa muito rapidamente. A tua maioridade já está chegando. O tempo da responsabilidade está chegando. Você não vai poder mais contar com o papai e com a mamãe. A gente vê uma geração de jovens de 18, 20, 30, 40 anos dentro de casa, independente de pai para tudo. Depende de pai para tudo, para sair, para se locomover, para comer, para tudo. Jovens, se o pai e a mãe não arrumar a cama fica lá desarrumada. E quer depois dar bem na vida. Quer se dar bem na vida depois, mas não arruma a própria cama. Daniel estava num país estranho, no palácio do rei. E a Bíblia fala que ele foi exemplo em tudo. E quando avaliar a vida dele, quando avaliar o conhecimento dele, as ações dele, ele foi 10 vezes melhor que qualquer outro jovem da Babilônia. Eu quero declarar sobre a tua vida, que você, quando comparado a outros jovens que não têm Deus, você tem que ser e será 10 vezes melhor que todos eles. Agora é hora de aplaudir, de gritar, de pular, de exaltar. Aleluia, porque é assim que termina a história. Daniel não permitiu que a sua identidade fosse desconstruída, que a sua mentalidade fosse desconstruída, que os seus hábitos foram desconstruídos, e a Bíblia fala que ao cabo do tempo dos 3 anos, ele foi avaliado, e ele foi encontrado 10 vezes melhor que qualquer outro jovem. Eu tenho declarado sobre os jovens da minha igreja, que eles serão melhores, serão cabeça. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Eu quero declarar também sobre a tua vida nesta noite. Deus te constituiu por cabeça e não por cauda. Você vai ser cabeça nessa nação, na tua cidade, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou agora no final do ano lançar 2 livros. Um já está na mão da editora, já está com a editora, eles já estão no processo de editoração, que é a segunda devocional. E ela vai ser uma devocional um pouco fora da curva, eu não sou muito convencional, vocês vão perceber isso. Então ela vai ser um pouquinho fora da curva. No primeiro, que não vai ser uma devocional para ler sequencialmente, é para ser consultada de acordo com a tua necessidade do dia. E estou soltando um segundo livro que estou terminando agora para entregar para a editora. Eu tenho mais 10 dias para entregar, porque está no contrato já, para entregar para a editora um livro de liderança descomplicada, é o tema do livro. Eu quero mostrar para todo cristão, escute isso, quero mostrar para todo cristão, teologicamente, biologicamente, que você, psicologicamente, que você foi feito para governar, para liderar. Quero te mostrar de forma simplificada. Eu estou fazendo essa pós em neurociência e comportamento exatamente para isso, porque eu estou querendo mostrar, até mesmo pela neurociência, que está aí agora com tudo, que fala da neuroplasticidade do cérebro,
que mostra que todo ser humano pode e deve ser um líder. No mínimo você vai liderar bem a sua própria vida. Arrumar sua cama, ler a Bíblia, orar todos os dias, obedecer seus pais. Amém! Glória a Deus! Cadê aquele aplauso, aquele grito, aquela coisa toda? Glória a Deus. Se coloque de pé. Escute, quero te fazer aqui 3 perguntinhas. Preste atenção. Qual a comida do rei que você precisa recusar hoje? Você sabe do que eu estou falando. Todo mundo namora desse jeito. Deus mandar um raio nessa mão sua e você vai ver o seu. Então qual a comida que você precisa rejeitar hoje? Qual o rótulo que o mundo tentou dar a você, que você precisa arrancar hoje? Você é isso, você é aquilo. Qual é a área da sua vida que, hábitos da sua vida que eram conexões com o céu e que foram paralisados na sua vida e que você precisa voltar hoje? Eu quero orar por vocês que tem alguma dessas questões que vocês precisam resolver com Deus hoje. Eu quero te chamar aqui à frente, eu quero orar por você. E já vou encerrar. Vai ficar aí no seu lugar com vergonha? O problema é seu depois, eu não quero nem saber, eu vou embora. Aleluia. Filhos, escute isso. Se vocês entenderam de fato o que eu falei nesta noite, se vocês de fato entenderam, na razão, não na emoção, daqui a alguns anos, eu vou encontrar com os maiores advogados, juízes, médicos, empresários da nação brasileira. Eu sei que vocês vão mudar a história das cidades onde vocês habitam. Eu tenho tido o privilégio, queridos, escute isso. Eu tenho tido o privilégio de ver uma geração de empresários jovens lá na minha igreja. Empresários bem-sucedidos. Esse dia atrás, um empresário com 36 anos de idade chegou em mim e falou assim: bispo, eu vim aqui comunicar para o senhor que eu vou me aposentar. Vou me aposentar. As minhas empresas já estão me dando um faturamento de aproximadamente 150 mil por mês, líquidos, livre. E eu vou agora curtir a minha vida com a minha família. Imagine um jovem de 36 anos, dizendo assim: olha, bispo, minhas empresas, todas elas estão me dando lucro, e agora eu vou me aposentar, vai ter alguém que vai administrar para mim, eu vou agora curtir a vida. Esse tempo atrás ele estava nos Estados Unidos, agora ele vai para Disney novamente. É um menino que investe no reino de Deus, mas tem uma vida comprometida com Deus. Ele é um dos meninos que eu vi chegar na igreja assim, ó, desse tamanhozinho assim, ó, com um bonezinho na cabeça,
E hoje é um profissional bem sucedido. Não era filho de gente rica, filho de pedreiro. E hoje é um dos empresários mais ricos da cidade. Escute o que eu vou falar. Tudo que ele põe a mão, prospera. Ele inventou um milkshake lá, ele fez um negócio de milkshake lá, colocou uma lojinha de milkshake, virou uma franquia. Virou uma franquia. Não é Chiquinho, é melhor que Chiquinho, 10 vezes melhor que Chiquinho. Tem no shopping lá de Araçatuba, tem ele lá. Snow Shake. Fazendo Snow Shake. Então, escute o que eu estou falando para vocês. Eu estou mostrando e provando para vocês. Olha aqui para mim, presta atenção. Sexto ano C, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Escute. Estou falando do que eu estou vendo todos os dias. Você pode ser quem você sonha ser. Você só precisa estar conectado com Deus e não deixar que este mundo apague em você a sua identidade cristã, roube de você o seu caráter cristão, mude em você os seus hábitos com Deus e roube de você a sua identidade. Não permita isso. E o resto Deus vai fazer na sua vida. Feche os seus olhos comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar pela vida destes jovens. Deus, geração eleita que o Senhor trouxe até aqui este lugar. Pai, eu quero declarar que nesta geração, na vida destes jovens, dessas pessoas que aqui estão, nenhum dos planos deste tempo de Satanás, ó Deus, dessa engenharia social para tentar destruir, arrancar da vida deles tudo aquilo que o Senhor plantou, tudo aquilo que o Senhor construiu, terá êxito, Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero declarar nesta noite um tempo de alinhamento na vida destes jovens, um tempo de reconstrução, Deus, e todo projeto que já estava em curso, oh Deus, de destruição, de desconstrução do céu na vida deles, eu paraliso agora em nome do Senhor Jesus, e eu declaro, Senhor, vencido agora toda a arma do inferno contra a vida destes jovens, Pai, que aqui estão em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, que eles permanecerão na Tua presença, que eles permanecerão como geração eleita, como sacerdócio real, conectados com o céu, com a identidade de Cristo, manifestando o reino aonde forem, aonde for a planta dos pés deles. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar que nenhum sonho será grandioso demais para a vida destes meninos e destas meninas e de ninguém que aqui se encontra. Eu quero declarar que nenhum projeto, nenhuma obra será grandiosa, impossível, porque eles terão o aval do céu na vida deles, ó Deus, aonde forem e aonde forem as mãos deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja arrancado hoje e quebrado toda ação maligna na mente, no intelecto, na alma dos teus filhos, para que eles saiam daqui transformados, restaurados, realinhados, Pai, reorganizados com o céu, em nome de Jesus. Coloque a mão na tua fronte assim, ó. Na tua fronte assim, na tua testa, e ore assim comigo: meu Deus, eu sei que a minha mente em muitas vezes tem sido um campo de batalha do céu contra o inferno. Anjos e demônios lutam na minha mente. Demônios tentam, Senhor, me tirar da tua presença, me fazer não crer, desacreditar. E o Senhor, através do teu Espírito, vem tentando me manter de pé, me manter firme, me segurar na tua presença. Nesta noite eu te peço, Senhor, dai-me força para vencer toda a estratégia do inferno, toda a ação do inferno na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas vontades, em nome do Senhor Jesus, para que eu viva nesta terra tudo que o Senhor planejou para a minha vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.
Dá um abraço no seu irmão aí, pode voltar para o seu lugar.